Bom dia! Estamos começando mais um bate-papo com a CNM. Aliás, o primeiro bate-papo de 2019. Então, um feliz ano novo a todos que estão nos assistindo. E para começar o ano, não poderíamos escolher um tema melhor, né? Escolhemos um tema que foi muito pedido pelos agentes municipalistas ao longo de 2018. Então, já resolvemos começar logo na largada falando sobre planejamento da comunicação. Para falar sobre isso, eu tenho ao meu lado duas pessoas aqui da comunicação da CNM. A supervisora, né, do setor de comunicação, a Viviane Cruz. Bom dia, Viviane. Bom dia, Sarinha. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E também o gestor de redes sociais, o Marco Melo, que cuida de toda a parte de redes sociais da CNM. Bom dia, Marco. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Lembrando que você pode participar, pode e deve participar aqui conosco no nosso bate-papo, enviando comentários, perguntas, contando como é que é a comunicação aí no seu município, como é que vocês trabalham com isso, e você participa tanto aqui pelo Facebook, né, aqui onde nós estamos fazendo essa transmissão, quanto pelo grupo da Rede Municipalista no Telegram. E se você ainda não é cadastrado na rede, muito importante, acesse www.rede.cnm.br, e faça o cadastro ali no site da rede. Então, vamos começar, vamos direto ao assunto, já que, né, foi um assunto bastante falado, um assunto bastante perguntado. O que a gente tem que fazer? Começou o ano, o segundo ano de gestão, inclusive, dos municípios, né? O que o agente municipalista pode fazer, o gestor pode fazer no seu município em termos de comunicação? Então vamos lá, primeiro agradecer, é a primeira vez que a comunicação participa aqui do bate-papo, né? A Sara que compõe também a nossa equipe, a comunicação como consultora, agradecer pela oportunidade, desejar um excelente 2019 para todos nós, né? Todos os municipalistas que estão sempre acompanhando as ações da CNM por meio das redes sociais, por meio de todos os nossos canais, que seja um ano de novas conquistas, de muita batalha e de novos desafios para todos nós. Então vamos lá, comunicação, né? Como a Sara bem falou, a gente está no início de um ano e início de ano é sempre aquele momento em que a gente para, reflete para planejar. Os gestores já estão no meio do mandato, né? Muitos novos gestores que assumiram as prefeituras há 2 anos estão no meio do mandato. Quem já fez algum planejamento de comunicação é aquele momento de você parar, mensurar, refletir se os caminhos que foram adotados estão tendo os resultados esperados. E para quem ainda não planejou, está na hora, né? Ainda há tempo. Então a gente está aqui tentando trazer um pouquinho de informação nesse sentido. Aproveitar já para divulgar uma cartilha muito bacana que a CNM fez, inclusive pensando no evento de novos gestores, que é esse daqui. Comunicação social, ele está disponível online na nossa biblioteca. É só escrever no campo de busca, pesquisar comunicação, e já vai ser a primeira publicação que vai estar lá. Então vamos lá, o que é comunicar? Então, comunicar é troca de informação, é o dar conhecimento. E a administração pública tem por dever, tem por obrigação fornecer informação para os cidadãos, para os munícipes, né? Existem leis que regem essas questões, tem a lei da transparência, tem a lei de acesso à informação, a própria Constituição traz a questão do acesso à informação, então é um dever das prefeituras comunicarem, né? E como pode ser feito isso? Existem várias formas, né? A gente tem no país, a maioria, prefeituras pequenas, né, que tem desafios muitas vezes maiores, né, por dificuldades financeiras, por estruturas mais enxutas. Então existem um desafio que pode ser usado a favor de cada um de vocês também. Acho que trazendo um pouco isso. Não vou falar tudo de uma vez, não. Desculpa te interromper, porque bate-papo ao vivo é a melhor coisa que existe, porque as pessoas já te avisam, né? Porque lá na abertura do bate-papo, eu falei, me enganei, titubeei ali na hora de dizer o site da Rede Municipalista da CNM. Então, para não deixar dúvida, já que estão me avisando aqui, ó, o site da CNM é cnm.org.br. E o site da Rede Municipalista é rede.cnm.org.br. Obrigada quem me alertou aqui, é que às vezes é tanta informação que se a gente não anota, a gente confunde, né, e já está resolvido. Eu achei uma coisa muito importante, então, inclusive que justifica muito os agentes nos procurarem e pedirem esse bate-papo, é isso, é a obrigação da comunicação, né? A comunicação não é só um apoio, a comunicação, na verdade, ela tem que ser
pensada junto com a estratégia de gestão. Ela faz parte, né, da estratégia da gestão. É um dever. E é um dever do município comunicar e por isso tão importante. Eu também vou aproveitar para a gente registrar aqui que já temos algumas participações do Rafael Carlupi. Rafael, não falou qual é o município, manda para a gente saber de onde você está falando. O Rogildo de Oliveira, que ele fala assim, #ligado, sou de Ibirataia, Bahia, e essa iniciativa é muito boa. Sucesso. Obrigada, Rogildo. Participa aqui conosco, envia perguntas. Como é que funciona a comunicação aí no seu município? A gente gostaria bastante de saber. A Larissa Micel Braga, também desejando feliz ano novo. Larissa, qual que é o seu município? Conta pra gente. E a Thalita Cedro Alves, dizendo excelente temática, amigos. A área de comunicação do CNM está de parabéns. Realmente, a área de comunicação da CNM tem muita coisa. Até eu não quero me estender muito aqui, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar. Tem muitos produtos, inclusive, que podem ajudar vocês na gestão. Mas antes, vamos passar um pouquinho pro Marco, né? O Marco falar um pouquinho também, senão só as mulheres falam, né? E aqui todo é muito democrático. O Marco, como eu falei no início, ele cuida da gestão das redes sociais da CNM. É o gestor, é o que é responsável por todo o planejamento, todas as campanhas. Marco, pensando nessa questão de planejar, né? O que os municípios podem fazer, o que eles têm que pensar agora nesse início de ano? Início de ano sempre como a Viviane falou, o momento ali de você parar e ou vai rever o que já planejou ou começar a traçar novas metas, né? Então a gente tem um mês aí de janeiro iniciando e dois semestres para frente. Então é o momento de começar a parar e pensar, poxa, qual vai ser o propósito da minha gestão ao longo de 2019? Né? E dentro disso você começar a elencar possíveis datas que não pode deixar passar em branco, né? Então se você planejando datas, eu acho interessante que você não passe em branco, porque às vezes você chega naquela data e, poxa, perdi ou fica muito apertado ali. Então é o momento de você olhar o calendário e ver quais são as datas importantes para a sua gestão. Né? E isso tudo começar a elencar algumas estratégias, né? Puxando sardinha para o que eu faço, né? A área de redes sociais, né? Dentro dessa plataforma aqui do Facebook, nós somos mais de 1,7 bilhão de pessoas que faz parte dessa rede. Então, olha assim, só, no mundo somos esse número aí. E as prefeituras podem estar pensando em estratégias voltadas para redes sociais agora no início do ano. Né? E eu acho muito válido, Sara. Perfeito. Quando a gente fala em planejamento, né, até já encaminhando uma pergunta para a Vivi, a gente fala em reunir toda a equipe, assim, não só pessoas da comunicação, mas por ser comunicação, comunicar, eu acho que a gente pode, inclusive, reunir pessoas de outras áreas para entender isso. Como é que é feito assim, o planejamento aqui da nossa comunicação na CNM, até para dar um exemplo para os municípios? Eu coloquei, né, na reunião que a CNM também faz de planejamento, porque cabe a entidade também planejar e rever, né, resultados e tudo mais. Para mim, uma palavra muito importante é a integração. A comunicação tem isso, a gente lida com todas as áreas. É importante que a prefeitura tenha um discurso único, né, com várias áreas distintas, evidentemente, cada uma pensando no seu público, mas que tenha um discurso apenas, né? É a voz da prefeitura falando ao cidadão. Então, é muito importante essa integração entre as áreas, é você conhecer. E nesse início, aproveitar que a gente está no início de ano e que vocês já passaram por 2 anos de gestão, já dá para vocês se perguntarem, para cada secretaria, para cada área que lida com o público, algumas questões. Por exemplo, por onde as pessoas estão buscando informação? A prefeitura, as informações da prefeitura estão chegando ao cidadão por meio de que canal principal? Vocês têm que levantar esses dados, entender qual o canal mais importante para a prefeitura, onde deve investir, aonde está funcionando bem, aonde não está, né? Se tem dificuldade de internet, como as pessoas estão conseguindo ter acesso a vocês. São perguntas para serem feitas, que é justamente esse diagnóstico agora, ou seja, o ano começou, as pessoas estão tendo acesso ao que a gente está fazendo ou não. Né? Então, fazer uma série de perguntas para tentar identificar o público, para tentar identificar se as informações estão de fato chegando àquele que está na ponta, né? Que é o cidadão. Porque no caso da prefeitura, são informações, são serviços, né? Serviços à população que devem chegar. Né? Então, não é questão de publicidade e de divulgação, são questão de serviços que o cidadão tem que saber.
Então, são perguntas muito importantes de serem feitas, e não só pelo prefeito, evidentemente, pela área de comunicação, mas por todas as áreas que integram a prefeitura. Então, a palavra é integração, é falar uma única voz, ainda que com realidades distintas dentro do próprio município. Bom, então, como a Vivi falou, uma coisa muito importante, que além da gente olhar para frente, né, em termos de planejamento, resumindo, a gente tem que também fazer uma análise. Então, olhar um pouquinho para trás, olhar ao redor, Justo. entender, né, o perfil, entender como é que funciona naquele município, porque não é fórmula de bolo, né? Não é dizer assim, ó, vocês vão criar um plano de comunicação e vai dar tudo certo, né? Então, é essa questão de estar atento ao redor, perceber o que o público está precisando, quem é o público da prefeitura, quem são as pessoas que estão colaborando com isso, e aí sim começar a mirar no futuro e planejar e pensar. Eu já vou registrar mais algumas participações, hoje o pessoal está empolgado, hein? O pessoal começou 2019 com tudo. 2019 vai ser ótimo. O Guilherme Haunzinger, né, que está sempre aqui conosco. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Ele lá de Venâncio Aires. Quem mais? Alex Barreto, bom dia, vereador Alex Barreto de Panorama, São Paulo. Tem mais uma pergunta aqui bem interessante do Rogildo de Oliveira, que ele já tinha participado conosco. Ele fala o seguinte: hoje, com o avanço da tecnologia e com a grande facilidade de difusão de informações pelas redes sociais, ficamos muito focados nesse universo, né, que a gente usa bastante. Mas como explorar a comunicação municipal além das plataformas de redes sociais? Uma vez que algumas populações ainda não têm tanto acesso à internet. Então, casa muito bem com isso que a gente estava falando, de entender qual é a realidade do seu município, né? Não sei quem responde essa pergunta, ou os dois respondem um pouquinho. Deixa eu pincelar um pouquinho aqui. Eu acho muito legal essa participação, porque o que acontece? Hoje a gente vive num mundo conectado, né? Totalmente, altamente tecnológico. Então a gente está dentro do universo online, estamos numa transmissão online, vivemos um mundo online. Só que a gente acaba esquecendo que existe um mundo também offline, né? Existe um mundo fora do digital e que a gente não pode esquecer dele. Então, assim, com o avanço dessas tecnologias, muitas coisas se difundiram. Hoje você tem um WhatsApp, que a comunicação é muito mais rápida, muito mais ágil. Você tem redes sociais que instantaneamente pessoas publicam vídeos, pessoas publicam fotos, informações e notícias são difundidas ali, só que existe também cidades e regiões que essas informações não chegam. Então, assim, eu falo, lá em casa a gente de vez em quando faz o nosso retiro na roça, né? Então a gente vai lá para o interior do Goiás, ali em Goianésia, num distrito ali na Vila Propício, onde não pega internet. Não pega comunicação de telefone, a não ser de uma determinada operadora. Então ali a gente fica sem nada. Então esse é um grande desafio, que nem a Viviane falou. É parar e começar a se perguntar o que esse cidadão, o que esse munícipe precisa. Então se você tem um canal de comunicação onde ele vai mandar para você uma pergunta digital, você vai elencar essa pergunta e vai refletir sobre essa pergunta. Se você não tem, você vai ter que ir até esse cidadão. Você vai ter que ir até essas comunidades e ouvir, né? Talvez é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas tirar o gabinete e levar o gabinete para a rua. Eu acho que é uma ideia legal. É considerar também que todas as ferramentas de comunicação, todos os tipos de comunicação são importantes. Então, por exemplo, a gente tem a nossa comunicação interna, que é tão importante quanto a externa. A gente tem a comunicação informal, que é o próprio cidadão informando ali o cidadão. A gente tem que aproveitar também essa corrente e utilizar a nosso favor. Então, muitas vezes, um papel no mural de um posto de saúde vai ser mais eficiente do que uma publicação no Facebook. Né? É isso que tem que ser avaliado, como a gente comentou, diante de cada realidade, de cada município, de cada distrito, para que seja de fato sejam implementadas ações que vão ter resultados efetivos, né, junto à população, ou seja, que a informação que é de utilidade pública chegue ao cidadão de fato, né? E no fim, tudo é comunicação, né? Não são só produtos comunicação. Justo. Então, a forma como o município se dirige ao cidadão, a forma de falar com o cidadão, já é uma estratégia de comunicação, já é uma forma que pode trazer mudanças muito significativas, né? Um município que é receptivo, um gabinete que está sempre aberto, Justo. que conversa olho no olho, que é transparente com as coisas que acontecem dentro da prefeitura, isso já é uma excelente estratégia de comunicação que não necessariamente precisa passar pelo meio digital. É verdade. Inclusive, já pegando essa brecha, existe uma campanha na CNM que se chama Viva Seu Município,
imagino que alguns de vocês já conheçam, é um projeto que já tem alguns anos e que é justamente isso, essa é a ideia, é levar o gabinete para as ruas. Ou seja, muitas vezes o desafio de um município pequeno é ter uma estrutura enxuta, dificuldade de recursos, pode ser usado também a favor, porque ele vai conseguir reunir os cidadãos mais facilmente também à sua volta. E qual é a ideia do Viva? O Viva acontece, a gente já vai até fazer uma divulgação antecipada aí. Vamos antecipar. Spoiler! Não, e já coloca no planejamento da comunicação de vocês, por isso que é importante muito já avisar, né? O Viva acontece, o dia D é 23 de fevereiro, que é o Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro, então esse é o dia D, que geralmente nos anos a CNM incentiva nesse dia que o gabinete seja levado às ruas para ouvir a população e para apresentar todas as ações, os resultados. E a partir, imagina ali que no início da segunda quinzena de fevereiro a gente vai iniciar uma campanha no site da Confederação, nas redes sociais, em todos os nossos canais, justamente estimulando isso. Estimulando que o gabinete saia ali da administração, do prédio da administração e vá para as ruas. Ou seja, monte cadeiras. A gente teve alguns anos em que teve uma participação extremamente expressiva, né? Em que as pessoas vestiram a camisa. Ou seja, viva o seu município entenda a sua cidade, se apaixone pela sua cidade, entenda o que ela tem de bom, conheça, né? Assim como é dever da prefeitura comunicar, informar, é dever do cidadão também correr atrás dessas informações. Então, deve haver justamente esse equilíbrio, né? Da prefeitura possibilitando e do cidadão querendo conhecer o que a prefeitura está fazendo, né? É um dever, no caso, de todos ali. Então, já antecipando, essa é uma campanha em fevereiro agora, que ele traz um pouco essas possibilidades, né, de você apresentar tudo que você fez nos 2 anos de gestão, apresentar os desafios que foram muitos, né, a gente que está aqui na CNM sabe as dificuldades que os municípios vêm enfrentando no decorrer dos últimos anos, por conta da crise, por conta, né, do subfinanciamento de programas, e apresentar essa realidade que muitas vezes a gente não sabe, né, o cidadão não sabe. Então é um momento disso, de vocês mostrarem, de vocês se comunicarem com o cidadão, que é quem está ali recebendo os serviços, né? E é uma oportunidade também, Viviane, de apresentar um plano de comunicação, né? Como essa comunicação dessa gestão vai chegar até o munícipe, que vai estar ali naquele gabinete descentralizado, talvez no centro de uma praça, como a gente teve em alguns anos, mostrando ali todas as ações que vão ser trabalhadas ao longo desses 2 últimos anos de mandato, né? Verdade. Então, assim, vocês falaram de calendário e tudo mais, a gente tem um calendário até já me comprometendo a compartilhar essas datas com vocês, né? Essas datas que já são marcantes, né? Que Viva Seu Município em fevereiro, nós temos o nosso grande evento que é a Marcha em abril, e por aí vai, a gente vai compartilhar essas datas com vocês para vocês poderem estar inserindo também no planejamento de comunicação de vocês. Vou registrar mais algumas participações aqui conosco. Tem a Olíria Weber Locatelli, falando excelente iniciativa. Ela é de Lindóia do Sul, Santa Catarina. Eu acho que é a Prefeitura Municipal de General Salgado, São Paulo. Também aqui presente conosco. Tem bastante pergunta, a gente vai fazer. A gente ainda tem um bom tempinho pela frente. Eu só vou fazer um registro porque a gente já está se aproximando do horário do nosso intervalo. Tiago Nicário, da Comunicação da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Minas Gerais. Está dizendo que está participando do bate-papo e agradecendo a agenda, né? E quem mais? Estela Becker, que é de Ramos, Santa Catarina. Quem mais? Juliette Largura, da Prefeitura de Ituporanga, Santa Catarina. Bom, depois eu falo as outras participações, tem algumas perguntas aqui também. A gente só vai fazer um intervalo em seguidinha, e aproveitando que esse intervalo é um intervalo especial, na verdade, que a gente escolheu um dos produtos da CNM, o produto da CNM chamado Minuto Municipalista. A Viviane vai poder explicar um pouquinho melhor do que é o Minuto, mas o que eu entendo, ele faz um resumo das notícias da semana. Ele é sempre publicado às sextas-feiras, trazendo as principais notícias da semana, né? Assim como ele tem outro vídeo que é o Município no Congresso, que também traz o resumo no Congresso. Então são 2 produtos que sempre saem às sextas-feiras, trazendo os destaques da semana. E esse é especial porque ele faz uma retrospectiva, uma breve retrospectiva do que foi o ano de 2018. Então, a gente vai para esse rápido intervalo, continue mandando as perguntas que na volta nós vamos responder. Olá, este é o último Minuto Municipalista do ano.
E para fechar com chave de ouro, vamos fazer uma retrospectiva dos principais destaques. Nos primeiros meses, o auxílio financeiro no valor de R$2 bilhões tomou conta da pauta. Ele foi prometido e repassado aos cofres municipais após forte atuação do movimento municipalista. Os repasses mensais do FPM também ganharam espaço, com destaque para os valores do 1% adicional de julho e de dezembro, as mudanças na forma de transferência dos recursos da saúde e mais de 40 estudos foram divulgados nos canais da entidade e nos veículos da imprensa nacional. A eleição da diretoria CNM 2018-2021 ocorreu no primeiro semestre e a posse foi durante a 21ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. A marcha desse ano registrou recorde de público e recebeu inclusive candidatos à presidência da República. O evento promoveu grandes avanços na pauta no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Este ano foram promovidas 22 campanhas institucionais e as principais conquistas foram enaltecidas, como, por exemplo, a flexibilização do uso das UPAs prontas e sem utilização e a regulamentação do comitê que vai tratar do encontro de contas. A CNM também promoveu forte mobilização para que o plenário do STF apreciasse ainda este ano a redistribuição dos royalties de petróleo. Por falar em royalties, o tema foi pauta da última mobilização municipalista do ano, que contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, aqui na sede da CNM. Ao longo do ano, 12 eventos foram promovidos aqui na Casa dos Municípios e a equipe da CNM promoveu mais de 80 encontros nas 5 regiões do país. Com expectativa de novas conquistas, a CNM se despede deste ano memorável. E você pode acompanhar o nosso trabalho durante todo o ano pelo site ou por nossas redes sociais. Um feliz ano novo e até a próxima! Olá, voltamos com o bate-papo com a CNM. Você acabou de assistir aí o Minuto Municipalista, né, um dos produtos da comunicação que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o planejamento da comunicação nos municípios. E tem muita pergunta chegando, eu acho que eu vou priorizar um pouco as perguntas, gente. Eu sei que a gente tem muito assunto aqui ainda, mas a gente tem que priorizar quem está nos acompanhando ao vivo e agradeço a sua participação aí do outro lado. A Larissa Missel, me desculpa se eu não pronunciei correto, Braga, ela fala o seguinte: eu e meu colega Kazumi Orita, da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, temos uma dúvida. Ela pergunta o seguinte, que sempre quando eles postam alguma coisa sobre uma obra executada, eles recebem mais comentários de pedidos e reclamações do que alguma coisa neutra ou positiva. Então a pergunta dela é o seguinte: é válido continuar postando isso? Uhum. Qual que é a opinião dos convidados aqui para falar sobre essa situação? Bem, em relação à repercussão negativa, esse tipo de coisa, é sempre válido. A gente tem a premissa de que se a gente não comunicar, alguém vai comunicar por nós. Então, que vale a nossa visão, que seja a visão da prefeitura sendo repassada e não a visão de algum jornal, de alguma pessoa. Então, é sempre válido, sim. Aqui na Confederação, a gente também eventualmente enfrenta, né, quando publica na rede social algum tema mais delicado. A gente teve recentemente, quem acompanha o nosso Facebook deve ter percebido, a gente teve um vomitaço na nossa página por conta de um tema que estava tramitando no Congresso, que desagradava algumas áreas e tudo mais, faz parte, mas cabe a nós, de fato, comunicar, demonstrar e apontar qual é a nossa visão, né? Muitas vezes, quando você está numa crise, a prefeitura vem uma notícia ruim, há uma tendência muito grande a você querer sair dos holofotes. Na verdade, você tem que buscá-lo, né? Encontrar um porta-voz, unificar o discurso da prefeitura, né? De todos aqueles que estão envolvidos, ouvir todas as partes envolvidas, unificar o discurso e sim passar a sua visão, passar os fatos de verdade para a população, que deve saber, né? Entender que muitas vezes se um jornal, uma mídia local não der espaço para isso, você tem seus canais oficiais. Então sim, apesar dessas críticas, como eu falei que a gente também enfrenta aqui, é sempre válido você colocar o seu posicionamento, colocar as suas ações. E os comentários estão ali, né? A internet, especialmente, é um espaço disso. Você vai ter comentários de todo tipo.
A administração pública tem um pouco isso, que é um espaço mais de cobrança ainda do que outros, se fosse uma empresa e tudo mais. Então, vocês têm que ainda reforçar, na minha visão, a sua comunicação com esse público e nunca deixar de falar por conta disso. E nessa crise a gente vê também uma grande oportunidade, né? Que nem a gente já falou aqui, de ouvir a população. Talvez essas reclamações, essas críticas possa ser um filtro para você ver se essa obra executada realmente, de fato, está trazendo alguma melhoria, está trazendo algum sentido, porque sempre vai haver dois pontos, o ponto negativo e o ponto positivo. Se não está tendo positivo, temos que buscar informações e instrumentos para saber por que não está tendo comentários positivos acerca daquela obra ou daquele serviço ou de alguma coisa que é prestada. Né? Se está tendo muita reclamação, temos que ver também, de fato, o que aquelas reclamações estão dizendo, se ela só... Quando a gente vive também dentro de um município, tem aquela questão que é brigas políticas, né? Então sempre vai ter uma oposição ali tentando... sei lá, denegrir de alguma forma, mas se tem um cidadão que está reclamando, sei lá, de um buraco que não foi tapado ou de uma tampa de bueiro que está aberta, entendeu? Pode ser um alerta para a gestão local ali tá se destacando em termos de se comunicar com esse público, sim. Eu acho que vale sim manter, vale ampliar, talvez abrir um canal, né, de reclamação, de talvez dos moradores ou dessas pessoas que estão reclamando, mandar vídeos, por que estão reclamando? Né, e receber esses vídeos, filtrar e ali tá dando uma resposta para a população. Se vocês têm esse canal digital, se estão recebendo através desse canal digital, vale também responder por esse canal digital. Eu acho que foi muito bem respondida assim, a dúvida, não sei se ficou claro, se você que mandou a pergunta para nós. Eu gostaria, inclusive, de fazer um gancho, né, com o bloco anterior, porque isso... chama-se gestão de crise, na verdade, né? Quando a gente justamente tem uma situação dessas. Isso também pode entrar no planejamento, pode e deve, né? Por exemplo, o que vamos fazer, como a gente vai responder determinada situação. Ou seja, já se preparar. Então, se você já prevêem que talvez pode acontecer isso ao postar uma foto de obra, qual vai ser o padrão da resposta, né, do município? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, fazendo já um gancho com o bloco anterior, que nós estávamos falando bastante dessa questão do planejamento, acredito que a gestão de crise tem que fazer parte desse planejamento. Com certeza. E já pegando o gancho também, isso aqui também está no livrinho, gente. Vale a pena baixar e ler. Esse livro é muito bom, muito completo. Ele traz todas as pontas assim, que englobam a comunicação. O Paulo Anderson Dantas, aqui, ele só não falou de qual é o município dele, e aí ele falou que é muito interessante essa questão da Larissa, e perguntou se já foi respondida. Já foi, espero que tenha esclarecido a sua dúvida também, Paulo, mas qualquer coisa manda aqui para nós. Vamos ver quem mais está participando. O João Carlos Lopes, que ele é da assessoria da Prefeitura de General Salgado, que antes ele só tinha mandado o nome da Prefeitura. Então, obrigada, João Carlos, por estar nos assistindo aqui. O Devinho Santos, da comunicação da Prefeitura de Ibirataia, participando do bate-papo. Acho que eu já tinha citado o nome dele. É porque o Facebook deu uma misturada nos comentários aqui, eu me perdi. Mas, né, se eu deixei de citar alguém, me avisa aí que eu cito de novo. A gente tem um comentário da Marta Feitosa também, que para o desenvolvimento do turismo, a comunicação é fundamental, ela fala. Os municípios turísticos já perceberam que entender e mapear as intenções de viagem através das mídias sociais e trabalhar com blogs de viagem, além de custar muito menos, podem... Facebook aqui já me derrubou de novo, desculpa aí, podem investir no marketing em nichos específicos, de acordo com o perfil do turismo nos municípios. O investimento em comunicação é uma estratégia importante e que atinge diretamente os mercados consumidores, e parabeniza pelo tema. É excelente esse comentário da Marta, e eu já aproveito, inclusive, para encaminhar uma outra pergunta aliado a esse da Marta. Como é que a comunicação pode auxiliar? No caso, o turismo, ela falou, mas outras questões, outros serviços dos municípios, por exemplo, a saúde e a assistência social. Vou começar falando do turismo. A Marta Feitosa é técnica de turismo na CNM e é uma pessoa extremamente preocupada com essa questão da comunicação. Ela sabe, de fato, o impacto que tem. Então, resolvi começar porque ela é um exemplo disso. Então, todas as ações que o município pode fazer para o turismo, ela é sempre preocupada em divulgar. Vamos divulgar isso, vamos, né, fazer uma cobertura de um evento importante ali. Ela é uma pessoa que entende bem o valor da comunicação, né? E é isso, é entender que
como a gente conversou anteriormente, a questão da integração, né? Que mesmo que exista uma prefeitura pequena, uma equipe enxuta, em que há uma pessoa responsável, de repente, pela comunicação, né? Porque muitas vezes em municípios maiores, cada secretaria tem um responsável, não é uma realidade para o país, mas que você consegue integrar, ou seja, a primeira coisa é falar a mesma língua, e em segundo, cada área, seja na assistência social, entender a realidade daquele público que eles lidam. Na área de saúde, entender como a pessoa que vai ao posto de saúde consegue obter informação, né? Isso tem que ser feito integrado com as pessoas que estão trabalhando com o cidadão de fato. Não há melhor forma de você fazer um diagnóstico do que com aquele que está lá na ponta, né? Então, é fundamental que as pessoas que trabalham com saúde, com turismo, assim como a Marta deu a dica e faz, é você entender o seu público, entender como você pode lidar com ele da melhor forma, né? E dentro de tudo dessas perguntas, né, na área da saúde, assistência social e turismo, eu volto lá naquela questão do Viva Seu Município, que nada mais é também do que não deixar o município morrer, né? Então, se a gente falar bem do nosso município, a gente vai gerar turismo para o nosso município, né? Então, assim, a Marta gosta de falar muito de vender o município. Então, você que está aí nos assistindo e que é responsável pela área de comunicação, você consegue fazer e falar coisas excepcionais do seu município. Coisas incríveis que a gente aqui, talvez no Distrito Federal ou que rodeado por todo o Brasil, não sabemos acerca do seu município. Atualmente nós temos 5.568 municípios. Então, a gente, em meio a esse período de férias, nós ainda, né, vivemos, vamos sair de férias, entendeu? A gente quer conhecer o Brasil, a gente tem muitos lugares bons para conhecer o Brasil, né? Então você pode fazer um planejamento muito interessante focado no turismo, para realmente favorecer o turismo local, né? Gerar renda para o seu município, né? Então, divulga através de fotos. Eu acho que o município tem uma história linda, né? Então, a gente tem vários potenciais turísticos aí espalhados por todo o Brasil, e vale a pena criar estratégias também focadas nisso. Eu, na minha parte mais de rede social, então, use o Instagram, use o Facebook, façam coisas bem interessantes. Pode pedir ajuda aqui pra gente. A gente vai depois deixar os nossos canais de comunicação abertos aí para auxiliar nessa questão. E naquela pergunta da saúde e assistência social, é aquilo que a Viviane já falou, é conhecer o seu público, né? Então, se um atendimento de saúde vai ser restrito a uma determinada especialidade, tentar comunicar isso para o cidadão, seja através do mural lá afixado no posto de saúde, ou se já mapeado os munícipes ali têm acesso e fazem parte ali da administração através das redes sociais, poxa, manda informes, né, através das redes sociais, para esse público já ficar ciente que naquele determinado dia ou horário não vai ter uma determinada especialidade, né? Então já informando, já para causar qualquer transtorno ou qualquer dificuldade. Na assistência social também, né? Participação de conselhos, participação de reuniões, integração de campanhas ali, tudo utilizando os meios que melhor se encaixar o público dentro das especificidades de vocês. Eu acho que é basicamente isso. A gente cita muito essa campanha Viva Seu Município, e é importante mesmo, coloquem no calendário de vocês. E eu acho que ela também deixa uma lição, assim, de que não tem um porta-voz melhor, né? Não existem porta-vozes melhores no município do que a população, é o cidadão. Então, eles também podem ser multiplicadores da informação. Por isso a questão, essas campanhas, essa questão que nem o Marco falou, do turismo, eles divulgarem fotos do município, eles, né, envolvê-los nessas ações, acredito eu que é uma das formas mais efetivas, porque eles são os verdadeiros, né? Nós somos, né, os cidadãos, somos os verdadeiros porta-vozes. Continua muitas participações aqui. A Carla Albert está acompanhando lá de Porto Alegre, assistindo as dicas, ela comenta. Sônia Santos, da comunicação da Prefeitura de Pinheirinho do Vale, Rio Grande do Sul, é isso? A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, a assessoria de comunicação está acompanhando, dizendo que está muito bom o programa, muito obrigada para a Prefeitura. Quem mais? O Arlan Vieira, da assessoria de comunicação de Iraúna. Desculpa, não deixou o estado aqui, então só me confirma para eu não cometer nenhuma gafe aqui. A Didi Valença também, nossa espectadora aqui, sempre presente conosco, dando bom dia. Bom dia, Didi.
Felipe Cruz também, excelente conteúdo, dicas valiosas, parabéns. Obrigada, Felipe. Quem mais? Tiago Nicásio, ele fala que tem vários veículos de comunicação offline, porém ele tem dúvida sobre a periodicidade para utilizá-los, né, esses veículos. Por ser uma cidade pequena, ele tem receio de ficar repetindo o mesmo conteúdo, e aí ele pergunta o que seria mais adequado em relação à periodicidade, o que a gente recomenda, se a gente tem alguma dica em relação a isso. Ele até questiona, seria diminuir a periodicidade ou segmentar os canais por temas e órgãos pré-definidos? Acho que os dois, talvez. Né? Vou dar o nosso caso, né? O que a gente usa aqui. A gente tem um dos nossos produtos é o boletim CNM, que chega a todas as prefeituras. Eu imagino que todos recebam nas prefeituras. É uma publicação que tem 13 mil exemplares e ela é mensal. Ela é mensal e ela traz os destaques do mês. A CNM tem uma entidade grande, com muitas articulações, ações. Então, a gente foca nas grandes conquistas do mês, nas grandes ações, nas grandes informações e orientações mais importantes nesse boletim, porque a gente sabe que a informação chega. É impressionante como o boletim, uma publicação impressa, ele tem um resultado extremamente efetivo. Ou seja, ele é impresso, ele tem online também na nossa biblioteca, mas a versão impressa dele nos traz um retorno muito grande, né? Então é importante sim manter, né? No caso, a periodicidade dele é mensal, mas a gente tem outras publicações aqui cuja periodicidade é bimestral, né, semestral. Então isso tem que ser avaliado realmente de acordo com o que você tem, né? Se não tem conteúdo ali para preencher um mês, amplie, não é problema nenhum. E segmentar é tão importante quanto. E você falou uma coisa muito importante, Viviane, conteúdo, né? Então, se ele tem um conteúdo, ou se ele vai buscar esse conteúdo, talvez seja diminuir a periodicidade, né, para uma coleta melhor de conteúdo. Quando você visualiza assim, meios de comunicação offline, como, sei lá, boletins ou outras coisas que pode se fazer, a busca de conteúdo realmente é um diferencial. Dentro de um município você vai ter ali personagens diversos, que fizeram parte da história do município, da construção do município, da vivência do município, né, que você pode buscar ali vários e vários conteúdos. Você consegue até integrar esse pessoal. Talvez fica essa dica aí também para ele. E como eu já tô com a palavra, eu vou fazer um histórico voltando lá na parte do turismo, né? Que assim que a gente começou a fazer o trabalho, a inserção das redes sociais na CNM, a gente trabalhou uma coisa bem legal, que foi o Bom Dia CNM, onde a gente buscou ao longo de 2 anos tentar trazer quase todos os municípios do país uma foto. Então, legal. Todos os dias, né, foi lá em 2010, mais ou menos, se não me falha a memória, 2010, 2011, a gente tentou todos os dias dar bom dia para um município do país. Né? Então, ali tentando retratar quem são esses municípios e o resultado disso foi fantástico. Eu me recordo de uma campanha de uma cerveja que falava de vários tipos de município com nomes engraçados. Um deles era Nome Toque, mas para mim era tão comum que a gente entrava em contato com o Nome Toque, ligava e conhecia as pessoas da administração ali de Nome Toque, então para a gente era comum. Por quê? Porque a gente trabalha com o município. Então quem não vive o município, quem não sente o município ali, é novidade. Então fica a dica para vocês, viver esse município, passar esse município para frente e divulgar seu município. Pode falar, desculpa. E só voltando a essa questão da segmentação, é importante você, de fato, conhecer, como a gente falou, a população, como ela prefere ser informada, como é mais efetivo, e entender que, de fato, cada canal vai ter uma forma de comunicar. Por exemplo, a gente usa SMS aqui para os nossos prefeitos, né? E ele é extremamente efetivo. Ela é uma ferramenta extremamente efetiva porque a informação chega rápido, mas ali é uma informação muito curta, são 160 caracteres, então você tem que ser muito preciso. Se é uma conquista, a gente utiliza. O WhatsApp a gente já utiliza de uma forma diferente, o boletim já traz um pouco mais profundidade, mais orientações, é você tentar compreender um pouco cada um desses canais, né? Evidentemente, na prefeitura, um profissional de comunicação tem esse conhecimento, por isso que a gente incentiva que isso, né, que tenha um profissional qualificado na prefeitura para apoiar nessas ações. Eu acho que a segmentação ela vai ditar a periodicidade também, justo, né? É mais ou menos isso que
a gente está conversando. Gente, tem muito comentário aqui, eu estou muito feliz, mas eu já fui avisada que eu tenho que chamar um outro intervalo. O intervalo agora a gente vai chamar o CNM Responde, que também é uma iniciativa nossa para aproximar, né, os municípios. A CNM recebe muitas dúvidas diariamente aqui, os técnicos da CNM. Então, como uma dúvida de um pode ser de outra pessoa, a gente implementou isso agora em 2018, aqui no Bate-Papo com a CNM, que o município envia a pergunta e um dos técnicos responde em vídeo. Então, vocês conferem no nosso intervalo, o CNM Responde. Olá, eu sou o André Pacheco, prefeito de Viamão, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Confederação Nacional dos Municípios. Estou aqui nesse evento hoje na CNM e gostaria de saber o pedido de julgamento desta liminar que está em vigor com relação aos royalties do petróleo. No meu município de Viamão, se tivesse sido implementada a legislação lá em 2013, hoje teria um crédito, um direito a mais de 17 milhões de reais. Eu gostaria de saber da Confederação como é que vai funcionar, sendo cassada essa liminar, efetivada a lei federal de 2013, como é que fica os municípios para o recebimento desse crédito que ela tem a partir da decisão do Supremo? Olá, prefeito de Viamão, aí no Rio Grande do Sul, aqui é o Eduardo Stranos da CNM. Para lhe dar então um pouquinho da resposta da sua questão, a questão dos royalties, da liminar dos royalties, temos que pensar o seguinte, o que a liminar impede é alguns artigos da lei nova, né, produzida aqui pela Confederação e apoiada, né, por unanimidade no Congresso Nacional, que distribui os royalties produzidos em alto mar, os royalties de petróleo produzidos em alto mar, com todos os municípios do Brasil, né, e não só com os municípios beneficiários, que são poucos hoje em dia. A liminar impede esses artigos da lei. Então, a distribuição que está sendo feita até o dia de hoje, enquanto a liminar dura, está sendo feita pelas leis antigas, então esse recurso está indo para os municípios beneficiários, alguns municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e alguns poucos do país. Então, não temos como retroagir esse dinheiro, né? Esse dinheiro já está sendo gasto, já está sendo aplicado nessas cidades atuais beneficiárias. Quando a liminar cair, né, quando a gente conseguir provar que a lei é constitucional, que não estamos ferindo nenhum preceito, né, da nossa Constituição, a partir do mês seguinte, os recursos novos que serão distribuídos pela lei nova, né, esta aprovada, 12.734, né, que prevê essa distribuição com todo mundo. Então, o que passou, passou. Né? A cada dia que passa, o recurso está sendo transferido pelas leis anteriores. A partir do momento que derrubarmos a liminar, aí sim os recursos serão, a partir daquele momento, distribuídos com todos. Mas temos que lhe dar a esperança que os recursos serão também bastante vultuosos, né? O preço do petróleo no mercado internacional está aumentando, a nossa taxa de câmbio também está num patamar bastante razoável e a produção de petróleo no Brasil também está aumentando. Então, certamente serão recursos bastante interessantes que chegarão ao seu município, assim como todos os municípios do país. Muito obrigado. Voltamos no bate-papo com a CNM. Hoje estamos falando sobre plano de comunicação, planejamento da comunicação melhor nos municípios, né? Lembrando que você pode participar aqui conosco, tanto enviando perguntas pelo Facebook, quanto lá para quem é agente municipalista no grupo da rede no Telegram. Então eu já vou partir direto para os comentários e perguntas para não deixar ninguém de fora, que a gente está recebendo bastante participação. Primeiro, a Mabília Souza, ela põe parabéns, informações muito importantes para os municípios. A Mabília, que também integra a nossa equipe de comunicação, que está curtindo as férias e acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Um beijo, Mabília. O Thiago, né, que fez a pergunta anterior, antes do intervalo, ele, só citando, que eu não tinha citado, que ele é do município de Boa Esperança, Minas Gerais. Obrigada pela pergunta, Thiago. O Wellington Silva Honorato também parabeniza a comunicação e diz: Marcão, muito orgulho de você. Bom, obrigado, Wellington. Orgulho de você também. Só fortalece, cara.
A Didi Valença fala que é um tema bastante atual, as críticas ou reclamações são necessárias para que se possam tomar as medidas necessárias. Exatamente, Didi, é o que a gente estava falando na pergunta que veio lá no início do programa, né? Se a gente posta, não posta, correndo risco de receber críticas, e no caso realmente faz parte, né? As críticas fazem parte do jogo, assim, né? Da comunicação. O Maxwell Oliveira, ele fala: bom dia, sou da comunicação de Porto Alegre, isso? Rio Grande do Norte. Porto Alegre, é junto. Porto Alegre. É. Ah, tá. É junto, Rio Grande do Norte. Deu uma falha aqui na escrita, não consegui ler direitinho. Muito obrigada. Muito bonito. Conhece? Marcos Vinícius Cunha, ele fala que a comunicação da CNM está sendo importantíssima na informação das novas normas e procedimentos da contabilidade pública. Legal. Fico sempre atualizado, só em acompanhar as notícias no portal. Muito obrigada, pessoal. E obrigada, Marcos, também. E eu acho que isso é bem importante, né? Porque tema de contabilidade, para quem não é da área, apavora, né? A gente fica assim, desesperado, o que fala? Então, também é importante pegar esses temas que são, de repente, um pouco mais pouco usuais no dia a dia das pessoas e traduzir, né? Trazer uma leveza, né, para o diálogo. É verdade, é o papel da comunicação. O maior desafio da comunicação CNM é isso. Como eu falei, a gente se relaciona com várias áreas. Aqui tem todas as áreas técnicas e o nosso papel é tentar tornar a linguagem acessível a vocês que estão na ponta, né? Com a ajuda dos técnicos que compõem a CNM. Aqui também tem a participação da Ioli Veras. Ela, espero que tenha pronunciado correto, me desculpa se eu não pronunciei. Fala que é muito bom o tema, que ela foi agente de desenvolvimento local e é um tema de suma importância. Falta comunicação, às vezes, entre a gestão, a comunidade e os outros setores. Né? A gente sabe que a comunicação é sempre um desafio a ser resolvido. A Carla Albert também fala dos planos municipais de saúde, já englobam comunicação. Olha que interessante. Isso é muito importante, muito né? Mesmo. Tanto para o público externo, jornais, rádios, Twitter, quanto interno, na melhoria dos processos de trabalho. Então, fica a dica também de ter planos menores, né, em cada uma das áreas, para ter um alinhamento com um plano maior. O Eliseu Silva, que é da assessoria do município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, está dizendo que está gostando muito. Muito obrigada pela audiência, Eliseu. Arlan Vieira, da Prefeitura Municipal de Uiraúna. Eu que não soube falar o estado, né? Obrigada, é da Paraíba. Excelentes dicas. O Daniel Melo, Débora Manso e Ney Maciel, da assessoria de comunicação de São Bento do Una. Muito obrigada. São Bento do Una, a gente tem agentes municipalistas muito atuantes, né? Sempre presentes aqui conosco também. Estamos ligados e acredito que vai nos ajudar bastante, principalmente para nós que vivemos em uma cidade pequena. Obrigada mesmo, Daniel. Eduardo Valença faz uma pergunta. Vocês acham legal a interligação entre sites e redes sociais? Nossa, uma pergunta muito boa. É uma interligação, eu acho fundamental, na verdade, né? Você tem uma plataforma digital ali, que é o teu portal municipal, onde ali tem vários tipos de informação, e integrar isso com as redes sociais faz todo sentido. Eu tenho um dado para passar, que foi da última pesquisa, né, de domicílios por habitantes, né, que é a PNAD, TIC. Ela diz que o aumento de pessoas que faz uso do celular, né, desses brinquedinhos aqui, que acessa a internet através dos dispositivos móveis, aumentou de 94% para 97%. Ou seja, se tem uma pessoa a partir dos 10 anos que faz uso da internet, ela está fazendo através desse dispositivo. Então, pensar a integração de um site em formato responsivo, né, para ser adaptado ao site, com integração com rede social, onde ali você vai estar aumentando a disseminação dessas notícias, dessas informações. Eu recomendo não fazer um copia e cola do site na rede social, mas eu recomendo você fazer uma integração com uma linguagem diferente, com talvez um designer diferente para a tua publicação nas redes sociais. Eu acho que essa interligação, essa conexão faz todo sentido. Continuam chegando as perguntas, então eu já vou passar para a próxima para a gente ganhar tempo, que o nosso tempo está voando, gente. A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, ela pergunta... Olha só que importante essa. O que vocês indicam para fazer uma boa transmissão ao vivo? Uau. Antes de passar para a resposta, eu queria dar até um depoimento aqui. Assim. Eu acho que o primeiro passo é fazer a transmissão. Né? Independente da estrutura que vocês tiverem, né? Vocês não deixarem de fazer. Por que eu digo um depoimento? Porque aqui o Bate-Papo com a CNM, ele já tem
vai fazer 3 anos já, né? E hoje a gente tá num estúdio muito bonito, com muita estrutura, mas a gente não começou dessa forma. A gente começou com um celular, né? Uma forma bastante, digamos, com menos estrutura, e ele foi se consolidando, e hoje é esse programa que toda sexta-feira tá na agenda de vocês. Mas, né, os convidados que podem responder. Não quero me atravessar porque eu gosto muito desse tema. Não, é aproveitar isso que a Sara falou. O importante é comunicar. A gente teve algumas mobilizações, por exemplo, que a gente tem uma tendência a querer tornar o material perfeito e tudo, e a gente entendeu em algumas mobilizações que o importante era comunicar o mais rápido possível. Então, um vídeo não foi muito bem gravado, mas ele foi e teve um número de visualizações altíssimo. Então, o importante é iniciar e depois ir aperfeiçoando, evidentemente, como a Sara bem mencionou aqui. E até pegar isso para falar dos casos de algumas campanhas que a CNM tem feito envolvendo prefeituras, né? Até o Marco, geralmente, que gerencia, que tem essas grandes ideias e que dão super certo. Por exemplo, a gente teve uma campanha da Pátria Municipalista, que foi o envio de vídeos de crianças cantando o hino municipal. Fantástico, foi uma coisa linda. E o que mais emocionou foi, algumas tiveram grandes produções, ficaram lindas, e outras não. Outras você vê que foram feitas muitas vezes no celular e ficaram tão emocionantes quanto, né? Então a gente teve também recentemente uma campanha de Dia das Crianças, que também aconteceu da mesma forma, né? Algumas com estrutura um pouco mais ampla, outras nem tanto, mas a informação chegou, a informação emocionou e deu certo. Então, o importante é fazer. Façam com celular. Hoje em dia, as pessoas estão em eventos jornalistas, estão Globo News, vocês estão com fone de ouvido fazendo a transmissão via celular. Então, de repente, o meio ali não é tão importante, mas fazer e com o tempo ir aperfeiçoando é com certeza o que vale. Isso é verdade. E a Viviane disse tudo, dá o primeiro passo. 2019 já está pensando em fazer uma transmissão ao vivo, ou colocar uma transmissão ao vivo no planejamento, já coloca e já executa já. Através desse aparelho celular, qualquer aparelho celular você consegue fazer essa transmissão. Se ela for através do Facebook, o Facebook já tem um recurso bem mais didático para isso, né? Basta você clicar lá em transmitir um vídeo ao vivo e a partir do momento já está transmitindo. O recomendável é sempre ter uma internet de qualidade, né? Para essa transmissão não ficar oscilando, né? Então, basicamente, é fazer. E aí, começando através de um celular, caso tenha uma infraestrutura melhor, com câmera, o que você precisa nada mais é do que um apoio do pessoal de tecnologia, né? Do pessoal da informática, para simplesmente, dentro da plataforma do Facebook, que é essa que a gente tá fazendo agora, ele já dá uma chave de streaming, né, que é tudo isso que está acontecendo aqui, está sendo transmitido via streaming. Ele dá essa chave, você coloca num programa, tem programas totalmente gratuitos que dá para você fazer isso, e basicamente você consegue fazer uma transmissão. Para alguns, para alguns dispositivos, né, se tiver conectado numa câmera mais sofisticada, a gente precisa daquele aparelhinho ali para fazer a conversão do sinal da câmera para o digital. Basicamente é isso. Mas depois a gente pode trocar uma ideia melhor nos nossos canais ali, por e-mail. Eu posso explicar, até recomendar também os programas, os softwares mais gratuitos que tem no mercado. Eu vou registrar aqui também a participação da Jusceli, ou Jusceli, desculpa se eu não pronunciei correto, que diz que atua na comunicação da Prefeitura de Irineópolis, Santa Catarina, né? E ela fala que no município a comunicação, eles usam muito a comunicação nas redes sociais e está tendo ótimos resultados, aproximando mais ainda o cidadão dos serviços públicos. Também utiliza a lista de distribuição, Facebook e recentemente começaram com o Instagram. O exemplo do turismo é muito real. Parabéns pela live. Obrigada, Jusceli, ou Jusceli, que está nos acompanhando. Participa também conosco a Noemi Mercedes, dando bom dia. O Maxwell, ele fala do município de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. É uma cidade turística. Sempre estou publicando nas mídias da prefeitura os telefones das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes, destacando também os principais pontos turísticos da cidade. O que posso incrementar nessas publicações sobre o turismo no município? Olha aí. Uma boa pergunta. Incrementar é você tentar... Eu já dei uma olhada lá na página de vocês lá do município, né? Eu achei ela fantástica. Eu acho que uma integração boa a respeito do turismo e o convite é deixar isso agradável, né? Então, uma foto bem legal, tirada talvez de um pôr do sol, talvez uma foto
se tiver cachoeira, de algum atrativo de que vai levar aquele camarada que está em qualquer região do Brasil com destino Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, faz toda a diferença. Então eu recomendo para você fotografias tiradas com qualidade e um texto sugestivo para chamar esse cidadão para ir. O texto vocês conhecem até melhor o município, vocês podem criar conteúdos bem mais chamativos e emocionantes, né? Eu acho que a coisa tem que ser envolvente, né? Venha curtir suas férias aqui nas nossas águas, aí vocês podem Uma boa escrever forma melhor também. Também é tentar fazer com que a própria população participe, né? A própria população, com o olhar dela em relação ao município, envie fotos, fazendo algumas enquetes, concursos. O Marco já fez algumas aqui nas nossas redes, e trazer a população com o olhar que ela tem para a cidade de vocês pode ser também um bom caminho. É verdade. Olha como é legal a live, né? Porque a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal nos perguntou sobre live e até já respondeu. Muito obrigada, e vai aguardar as dicas no e-mail. Então deixa o e-mail aqui para nós. Deixa o e-mail para a gente responder. Que a gente responde, né, com as dicas, já ficou o compromisso. Eu quero registrar também a participação do Railson Acácio, da Assessoria de Comunicação de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. Né, um município muito atuante também, né, que participa bastante das ações da CNM. Olha, inclusive está escrito aqui, município Carnaúba dos Dantas. Eu tenho que citá-los, porque a gente brinca na comunicação que a prefeitura, né, o prefeito Gilson Dantas, é um garoto propaganda da CNM, porque ele utiliza todas as ferramentas que a CNM disponibiliza aos municípios contribuintes. Utiliza todas, né? Existe o conteúdo exclusivo à disposição daqueles municípios que contribuem com a CNM. São ferramentas extremamente importantes. Nas nossas campanhas sociais ele participa. Sempre que vem a CNM, ele concede entrevista, ele está na nossa rádio, ele está muitas vezes aqui no estúdio de TV também. Então, imagino que para vocês o trabalho seja até mais fácil com uma pessoa assim à frente, né, da prefeitura. Certo. Eu vou registrar também rapidamente aqui a participação do Thiago Carvalho, dizendo excelentes dicas, né? Agradecendo. O Arlan Vieira, ele faz uma pergunta se as redes sociais do prefeito devem estar integradas à da prefeitura ou usar informações em linguagens diferentes. Boa pergunta. Só que a gente tem muito pouco tempo, Marco, então acho que a gente responde rapidinho e depois faz uma nova... Eu vou só pincelar rapidinho. Prefeitura, tenta deixar o que é o município, que o município tem a falar com o cidadão, com a população, com o mundo. A rede do prefeito, tenta deixar a administração dele, não mistura tudo não, que eu acho que a gente entra em coisas jurídicas que eu não vou conseguir explicar. Né? Tenta deixar realmente a rede da prefeitura impessoal mesmo, o município, e tocando isso. A rede do prefeito ele leva do jeito que ele provavelmente leva, e leva muito bem. Bom, a gente está nos 3 últimos minutos, realmente passou muito rápido o nosso bate-papo. Isso quer dizer uma coisa, que nós vamos ter que fazer uma nova edição, já vou deixar o convite aqui para os nossos convidados retornarem, até porque tem um assunto muito importante que a gente não conseguiu falar, que são as ferramentas que a CNM disponibiliza para vocês, porque a CNM é uma parceira de vocês e tem uma série de ferramentas. Como a gente não vai poder falar de todas, Vivi, eu queria que a gente falasse da novidade de 2019, que tem uma rádio, né, agora uma rádio ao vivo. Justamente, tem 2 novidades. Então, desculpa, a gente lançou no final de 2018 o LinkedIn, né? Está começando, mas a gente lançou inclusive pela necessidade. Tinha muita gente buscando isso e foi lançado no final do ano passado. A ideia é que esse ano ele venha com força total. E a rádio ao vivo, que tem sido muito bem conduzida pelo jornalista Tairo Arrial, que trabalha com a gente na Confederação. Ele vem em cada visita de prefeito, ele faz entrevistas, e ele, como um bom jornalista, consegue, durante 10, 15 minutos, entender a realidade dos municípios e além. Então, é uma novidade muito boa, e que também deve ter uma programação, a partir desse ano, uma programação fixa, que a gente vai divulgar nas nossas redes, no nosso site, com mais detalhes em breve. E correndo com essa rádio ao vivo, ainda os prefeitos levam ainda o material para divulgar no município, nas rádios e é bem dele, legal nas mesmo. rádios locais. É excelente. Bom, então no meio minuto final, não é nem os minutos finais, assim, eu vou passar só para as últimas considerações dos nossos convidados e depois vou deixar vocês com um vídeo que traz um resumo de quais são as principais ferramentas hoje disponíveis pela comunicação. Então, Vivi, muito obrigada pela participação. Agradeço. Quais são as tuas considerações finais? Agradecer imensamente a Sara, né? Como eu disse, é uma grande parceira nossa. Agradecer vocês que participaram de uma forma tão positiva.
Vocês são fundamentais para o trabalho que a gente faz, assim como vocês têm o desafio de chegar aos cidadãos dos municípios, a gente tem o desafio de chegar primeiramente a vocês, né? Então, agradecemos imensamente a parceria e aproveitar novamente janeiro de 2019 como um momento de ou planejar, começar a planejar, ou de rever, né? De buscar fazer um diagnóstico, de colocar em ação algumas coisas que podem ter ficado no papel. Obrigada, Vivi. Marco, muito obrigada pela presença também. Espero vocês aqui. Quais são as suas considerações finais? Agradeço aí a todos os comentários, todas as perguntas. Eu saio daqui hoje com um ponto no meu planejamento, tentar conectar todos esses assessores, todos esses sites e esses links de redes sociais aí dos municípios nas nossas redes, tentar fazer uma conexão bem interessante aí para 2019. Então, agradeço a oportunidade, nos colocamos à disposição para tirar eventuais dúvidas e foi muito bom participar desse bate-papo, Sara e Viviane. Foi muito bom mesmo, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a você que está aqui nos assistindo. Desculpa que eu não consegui ler todas as perguntas e todos os comentários, mas assim, fica o compromisso, a gente vai marcar uma nova edição do Bate-Papo sobre a comunicação, trazendo mais ferramentas. E não desliga agora, espera, assiste até o final o vídeo que vai rodar, que já vai trazer algumas dessas ferramentas que vocês podem aproveitar aí no município também. Um abraço e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Extra, extra! Conecte-se com a CNM. Estamos ampliando nossos canais de comunicação para melhor ouvir e responder o seu município. Se ligue em nossos principais canais de comunicação. Portal CNM, um dos maiores sites de conhecimento municipal do mundo. Cadastre seu e-mail para receber notícias. SMS, informações sobre seu FPM, orientações de prazos e pautas importantes diretamente no seu telefone. Notícias, livros e muito mais em nosso aplicativo para Android e iPhone. WhatsApp, a forma mais fácil e ágil de ser atendido. Reportagens, palestras ao vivo e muitos vídeos você encontra na TV CNM no YouTube. Boletim CNM, nosso jornal mensal. Siga, curta e compartilhe. Faça parte da nossa família municipalista nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. E para não perder nenhuma informação, mantenha seus dados atualizados junto à CNM, sua principal fonte de informação sobre municipalismo e gestão.